nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente e eu vou me arriscar a fazer uma breve análise de alguns cenários para 2024. Vocês percebem que eu estou aqui com a camiseta do 24º Batalhão de Infantaria Blindada, fazendo uma homenagem aos meus antigos companheiros do Pelotão de Operações Especiais. Muito obrigado a todos vocês pelo que vocês fizeram na minha vida em termos de aprendizado. Para 2024, nós temos 3 assuntos muito importantes para um sobrevivencialista. 3 assuntos que a gente deve acompanhar, verificar como poderíamos reagir a cada cenário desse. O primeiro cenário é o das catástrofes naturais. Ultimamente nós temos tido na internet várias indicações de que está se formando no meio do Oceano Atlântico um novo cinturão de fogo, semelhante ao que já existe ali no Japão. Isso que significa que daqui a algum tempo nós poderemos estar sujeitos a tsunamis, terremotos, como é lá na área do Pacífico. Então as placas tectônicas, se não me engano, estão se separando, estão criando uma zona de instabilidade geológica. Hoje nós temos dezenas de vulcões em atividade em todo o mundo. Um vulcão, quando entra em erupção, normalmente ele já causa uma série de problemas para as comunidades mais próximas. Nós já tivemos um vulcão aqui na América do Sul, se não me engano foi no Chile, né, que ao lançar cinzas no ar, ele impediu alguns voos. Isso aconteceu também na Islândia, de fechar aeroportos por causa das cinzas vulcânicas. Lembrando que a cinza vulcânica ela tem como se fossem micropartículas de vidro que podem destruir um motor de um avião, por exemplo. Então essa fumaça ela é extremamente abrasiva, tanto para os tecidos moles do nosso pulmão, como para máquinas e etc. Além desses vulcões comuns, né, nós temos alguns supervulcões, ou seja, vulcões de dimensões muito grandes. Nós temos um famoso, que é o Yellowstone, já fez parte do filme, do 2012, aparece ali a sua erupção, é mais ou menos aquilo ali. Mas aquilo da erupção ser grande, ela ainda tem consequências para todo o resto do planeta, porque a nuvem de fumaça é muito grande, ela pode tampar a luz do sol por muito tempo, então tem uma série de consequências. Mas tem outros supervulcões pelo mundo. Tem um agora que está começando a aparecer mais nas reportagens, nos artigos publicados, que fica na Itália. Então, no sul da Itália ali, temos um supervulcão também que está começando a se manifestar. Tanto vulcões como terremotos são catástrofes que estão muito mais fora do nosso controle do que dentro do nosso controle, até de predição ou prevenção. Né? Não tem muito o que se fazer. E os avisos vêm com pouco tempo de reação. Os cientistas conseguem prever isso com pouco tempo antes do evento. Então isso complica bastante a vida das pessoas que moram ali ao redor. Nós temos os furacões, que anualmente se formam ali no Mar do Caribe e avançam na direção da América Central e na direção dos Estados Unidos, do México, e que causam um estrago muito grande. Mas já temos aqui, começaram a aparecer algumas tempestades muito fortes, ainda talvez não um furacão como acontece lá, mas que tem varrido os estados do sul e sudeste. Então, por alguns anos, nós acompanhamos algumas tempestades muito fortes acontecendo, particularmente em Santa Catarina, que é um estado que tem a sua defesa civil extremamente organizada. Né? Então Santa Catarina se destaca no meio da defesa civil, justamente pelo fato de ela estar muito vulnerável a esse tipo de catástrofe que são as tempestades tropicais.
Então, tempestades climáticas. A impressão que se tem é que cada vez mais nós estaremos sujeitos a elas por uma série de alterações climáticas. Não vem o caso aqui discutir cientificamente o porquê desse aumento, mas nós ainda temos deslizamentos de terra, chuvas fortes, cheias, outras catástrofes um pouquinho mais administráveis, mas que também causam um problema sério. Ou, como foi inesperado, o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Que foi uma catástrofe terrível. Nós estamos vivendo na Europa e no Oriente Médio um momento de conflito, um momento de guerra. E são guerras completamente com resultados completamente inesperados. O que aconteceu em Israel não tem uma explicação lógica, não tem uma justificativa estratégica para o que aconteceu, e a resposta de Israel foi muito forte, muito violenta, não poderia ser diferente. Existe a mobilização dos outros países em volta, contra, a favor, e aí nós temos ali uma massa, causas de continuidade, então uma série de coisas que podem acontecer, e ainda nós temos a guerra da Ucrânia, que está nos surpreendendo cada vez mais, com a utilização de novas táticas, de novos equipamentos, de novos meios, mudando mesmo, de verdade, o como conduzir uma guerra, e nos surpreendendo porque aquilo a cada dia parece que vai ficando mais, a temperatura vai subindo, mais países vão se envolvendo, e todo mundo fica naquela expectativa de uma guerra mundial. Não podemos imaginar quais seriam as consequências aqui para o Brasil se nós tivéssemos essa guerra mundial longe do nosso território, mas com repercussões muito fortes aqui no Brasil. Por último, em função dessas guerras, tanto do Oriente Médio como da Europa, existe uma pressão muito grande sobre a economia. Recentemente, o Mar Vermelho foi fechado para navegação por piratas, né? E isso tem um impacto na economia mundial muito grande. E nós sabemos que a economia não anda muito bem das pernas no mundo inteiro, nem na Europa, nem nas Américas, nem na Ásia. Então, isso pode nos levar a um cenário completamente fora do controle. É interessante que quando a gente começa a acompanhar os sobrevivencialistas, nós vemos que na Ásia a maior preocupação é com catástrofes naturais, por motivos óbvios, né? O cinturão de fogo, por enquanto, é só lá. Na Europa, a grande preocupação é uma guerra. E nos Estados Unidos, é o colapso da economia. De qualquer maneira, essas três coisas, combinadas ou não, podem causar um caos social muito grande, e aí o sistema não vai dar conta de resolver isso aí, não. Nós estaremos, por nossa conta e risco, tentando sobreviver e proteger a nossa família. E tudo isso agora em 2024 parece que está se canalizando e agravando cada vez mais a situação mundial. Eu não vou me aprofundar mais, porque nesse nosso início do canal nós queremos também iniciar os estudos. Ou seja, não queremos dar informações demais, mas apenas o suficiente para que vocês iniciem a sua preparação, se ainda não o fizeram. Que nós possamos passar o ano 2024 da melhor maneira possível e encarar 2025 e ver o que vem por aí. Prepare-se e sobreviva.